para convencer o povo a fazer doações. Você tem que ser um super-herói. Ó, pessoal, não vamos ter isso aqui, é o que eu fazer. Você precisa chamar. Peguei 300 pessoas comigo cruzado. Vem! Dinheiro, venha! Ou dá ou desce. Dinheiro, venha! Poxa, quanto tempo que eu queria isso? Eu tô cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras numa coisa. Venha! Um dia aparece 2.000, 3.000 na oferta. Money, come here! Money, come here! Então, olha só. Vamos pensar o seguinte. Quando você pensa assim em jogar na Mega, né? Em geral, a gente, para não sentir tão pecador, né? Em primeiro lugar, né? A gente começa logo a pensar nos nossos parentes mais pobres, né? Não é verdade? Eu vou ajudar minha mãe, né? Vou tirar meu tio daquele problema, meu vô, né? Vou fazer umas reformas na casa do pessoal. A gente faz primeiro, né? Que é para Deus assim ouvir a gente com carinho, né? E quem sabe Ele facilita, né? Porque afinal de contas a gente está planejando, pensando no próximo, né? E aí depois a gente começa a fazer os planos, né? Eu vou mudar daquele bairro, eu não quero mais ver aqueles vizinhos, né? Vou trocar esse carro, eu não vou nem vender esse carro, eu vou dar. Se eu não botar fogo nele na rua, né? Vou dar esse carro, né? Vou comprar empresa para eu fazer isso aqui com o meu chefe, né? Para nunca mais esse bicho me dar ordem, né? E aí a gente vai fazendo esse pensamento, para não dizer logo um planejamento. A gente vai fazer um planejamento para isso aí, né? Então, se você quer jogar na Mega Sena, tem um custo muito pequeno, né? Então, se você joga 6 dígitos, é R$5. Então, imagina, com R$5 você muda a vida. Você vai conseguir alcançar a maioria dos sonhos compráveis que você tem. 7 números, uma chance a mais, aí isso é R$35, é uma bagatela. E à medida que você vai escolhendo mais números, o preço também vai aumentando, porque aumenta a probabilidade de você ganhar. Não é verdade? Então, quem está jogando na Mega Sena e, por exemplo, colocou ali naquele troço R$5, ele pensa o seguinte: cara, R$5 não é nada diante da possibilidade de eu ficar milionário, E se você começa a jogar num fluxo assim maior, mês a mês, ou semana após semana, né? Depende do seu ritmo de jogador, né? Você vai pensando, não, mas peraí, R$35 também não é tão caro assim diante da possibilidade de ser milionário, E se você continuar pensando nessa lógica, que é a lógica do jogador, o dinheiro vai perdendo o valor diante da adrenalina, emoção e possibilidade de tirar uma mão boa ali com a loteria. Então, meio que quando você faz um bilhete, ou assina aquele bilhete, e espera até o momento do sorteio para poder comparar e saber se você realmente ganhou ou não, eu quero que você pense nisso como um culto, como um sacrifício que você fez, uma oferta que você fez, e que você está ali com um pensamento positivo, esperando que, quem sabe, a sorte, o destino, ou até Deus, decide interferir na tua vida, né? E vai que cola.
E aí, em geral, eu não conheço ninguém que tenha ganhado na Mega Sena. Mas, em geral, quando saem os números que não eram os meus números, ou os teus números, aí você pensa, voltei a ser pobre de novo. Mas aí você vai para mais uma semana ou para mais um mês, e aquele desejo de mudar de vida, ele começa a te moldar. E eu estou falando de Mega Sena, mas poderia ser qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que você pense assim, com essa coisa, a minha vida vai engrenar. Com essa coisa eu não preciso de mais nada. Com essa coisa que se eu a tiver, cara, você não tem noção como eu vou ser feliz. Você não tem noção como vai ser. E aí você está disposto a fazer alguns sacrifícios, mesmo que isso signifique perder seu casamento, a infância, a adolescência dos seus filhos, mesmo que signifique sacrificar um pouco do seu tempo, você não tenha tempo para nada. Mas você está disposto a fazer isso porque na sua cabeça o resultado vai ser top. De alguma forma, o resultado vai fazer com que tudo valha a pena. Não é verdade? Mas não é bem assim que nascem todas as idolatrias do mundo? E é exatamente conhecendo, entendendo este sentimento de ganância, avareza e desespero que os líderes e organizações da teologia da prosperidade atraem e retêm seus seguidores. É a mesma lógica. É a mesma estrutura. Deixe um sacrifício. Faça uma oferta. E Deus vai te dar a vitória. Deus vai te abençoar. Deus vai prosperar a tua casa. E aí quanto é? Aí o pastor faz que nem eu fui numa igreja, né? Que começou o momento ali do sacrifício em 3.000. Aí quando já tinha uma minoria ali sentado, eu era um deles. Aí ele diz assim, se você não tem muito, dê pelo menos 33, que é a idade de Cristo. Não, rodou, né? Rodou. Quem não tem nada, rodou. Mas a ideia, a lógica desse tipo de ambiente é isso aqui, ó, que por um pequeno sacrifício monetário, como prova de fé, simples assim, valor simbólico, nada diante da possibilidade de quebrar maldições hereditárias, de quem sabe sanar crises no seu casamento, com seu filho adolescente está dando trabalho. Nada como, de repente, conquistar uma cura física ou emocional, que esse valor é irrisório, diante da possibilidade de, quem sabe eu, né, alcançar a vitória. Na área financeira. Porque pensa, se eu estou dando aqui 50, 100, 1.000, eu vou ser recompensado. Então é melhor que deixar na poupança. Não é verdade? É lógica. E aí, a lógica da barganha, ela vai traduzindo o ambiente, definindo o ambiente, definindo a liturgia. Você investe e recebe a bênção. Você faz sua parte, Deus tem que fazer a dele. Então, nesse sentido, a gente conclui claramente que os falsos líderes, isso tem em todas as épocas, eu vou ler um texto aqui de 60 aproximadamente, depois de Cristo, é um texto antiguíssimo, mas os falsos líderes já tinham naquela época. E eles basicamente se utilizam de 3 elementos essenciais para manipular os fiéis. O primeiro deles é o desespero, depois a avareza e depois a ganância. Mas o que
faz a manutenção desse pessoal, para esse pessoal se manter ali fiel, né? É basicamente o sentimento de avareza e ganância. Esse desejo de ter mais e esse desejo de ser mais. Preciso ter mais. Porque assim, eu fico pensando, como é que pode, né? Pessoas tão inteligentes, eu conheço, e tão envolvidas nesse tipo de ambiente, como é que não faz sentido na minha cabeça? Mas é do mesmo jeito como as pessoas jogam na Mega Sena, ué. É o mesmo impulso. É a mesma coisa que cativa o coração. É a chance que eu tenho de tomar conta da minha própria vida e ditar as regras do jogo. A partir de uma simples contribuição monetária. Tá fácil demais. O ponto, e que é o ponto central nessa noite, e o apóstolo Paulo deixa muito claro no texto que a gente vai ler, é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não adianta. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não adianta você só olhar para a igreja e culpá-la. A organização lá, né? Que faz mercadoria com a fé das pessoas. Não adianta você só olhar para eles e culpar. Tem gente ali que também é culpado. Que se deixou levar pelo sentimento produzido pela avareza e pela ganância. De fato, alguns vivem um momento na vida de muito desespero e não vem mais saída. Mas uma boa parte está ali porque encontraram um meio de manipular Deus a partir das suas contribuições. Acredita nisso? E eu acho interessante o apóstolo Paulo citar isso, e relembrar isso, porque ele está em um momento da vida dele dando algumas instruções a um discípulo dele chamado Timóteo. E vez ou outra, nessa carta, nessa epístola que o Paulo está mandando para o Timóteo, ele cita esses falsos líderes. E ele conecta esses falsos líderes ao amor ao dinheiro, à avareza, à ganância. E todas as vezes que você vê esse pessoal na Bíblia, que a Bíblia tem várias citações e em vários momentos da história em que a Bíblia é construída, sob a visão e o viés de vários autores, tem esse pessoal que se utiliza da fé das pessoas, do desespero das pessoas, para extorquí-las, para tirar alguma vantagem. Então isso não é novo. Isso não é novo, gente. Isso é muito antigo. É muito antigo. E aí o apóstolo Paulo, ele vai falando para o Timóteo alguns meios dele identificar esse pessoal. E aí ele vai dizendo o seguinte, 1 Timóteo capítulo 6, e ele começa a trazer algumas ideias. Olha só, se alguém ensina uma doutrina, um conteúdo, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, o que esse camarada é? Orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é tão somente fonte de lucro. É um retrato falado de quem são esses que estão numa posição estratégica diante de uma comunidade cristã. O Paulo, basicamente, na visão de Barclay, ele dá
4 características, mas a gente poderia, dissecando o texto, ver até mais. Mas eu gosto da maneira como o Barclay, por mais que ele não seja assim, um cara tão crente, mas ele leu o texto e trouxe umas características boas a respeito desses caras. A primeira característica que o Barclay diz que esse pessoal tem é a vaidade. Esse pessoal é orgulhoso mesmo. E aí o Barclay faz um pequeno comentário. Ele diz o seguinte: ainda existem pregadores e mestres que estão mais preocupados em ganhar seguidores para si mesmos, em lugar de fazê-lo para Jesus Cristo. Interessa-lhes mais gravar seus próprios pontos de vista nas pessoas que levar-lhes a palavra de Deus. O grande pregador e mestre não é um fornecedor de suas próprias ideias. Ele é um eco de Deus. Ele não está ali para imprimir as suas próprias ideias, mas ele tem que ser uma expressão do que Deus disse. Mas o Barclay não vai só até aí. Ele diz que tem uma segunda característica desse pessoal, que são as discussões. Ele diz que esse pessoal, eles têm um desejo doentio por discussões e brigas. E aí o Barclay, falando sobre isso, ele diz o seguinte: há um tipo de cristianismo que se interessa mais pelos argumentos que pela vida. Ser membro de um círculo de discussão ou de um grupo de estudo bíblico e passar horas muito agradáveis discutindo doutrinas, não o que o cristão faz necessariamente, mas somente doutrinas. E o Barclay fecha o raciocínio citando, obviamente, um cara com mais cacife e potencial que ele, que é o Lutero. Olha só, citando Lutero, o Barclay diz: como disse Lutero, aquele que meramente estuda os mandamentos de Deus, não é comovido grandemente, mas aquele que escuta o que Deus manda, como pode deixar de sentir-se atemorizado perante tão grande majestade? É totalmente diferente. É ler a Bíblia como se fosse uma bula de remédio. É uma coisa. Secar, entender o significado, aquela coisa toda. Você não precisa ser cristão para fazer isso. Mas entendê-la com a palavra de Deus, entendendo que o que está escrito não é opcional. Não é uma recomendação, uma sugestão de Deus. É outra coisa, é completamente diferente. Mas esses falsos líderes, eles se apegam aos detalhes. E geralmente detalhes totalmente desnecessários. Mas criam polêmicas ao redor daquilo. E o resultado disso é uma quarta característica, que são as competições. O apóstolo Paulo diz que eles são envolvidos em invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, polêmicas sem fim, porque no final de contas aquilo tudo é um jogo para eles. Eles são, na verdade, como o Barclay diz, competitivos por instinto. É o que eles são. Suspeita de todos os que diferem dele. Quando não pode ganhar uma discussão, vê-se reduzido a lançar insultos contra a posição teológica de seu oponente e até seu caráter. Durante qualquer discussão, o acento de sua voz é amargo e não amoroso. E uma discussão sempre deriva para uma briga. A fonte de amargura é a exaltação de si mesmo. Sua tendência é a de considerar as diferenças ou críticas às suas ideias como insultos pessoais. Essas são as características desse pessoal. Eu já vi briga de televisão entre pastores.
Mas lá não tem, lá não é demônio, é mentira, aí começa. Mas não é cura, é mentira, é um ator, aí começa. Já vi. Televisão não, YouTube. Eu sei que passou na televisão, mas eu vi no YouTube. Porque assim, cada um está querendo defender o seu, cara. Na verdade, é uma disputa. E por fim, a característica que todos eles têm é a avareza. Eles são avarentos, supondo que a piedade é fonte de lucro. Essa é a característica desse pessoal. E aí o Barclay também comenta sobre isso, dizendo: o falso mestre comercializa a religião, quer o lucro, está no negócio não para servir a outros, senão para progredir ele mesmo. E ele complementa dizendo: olha, de fato as pastorais assinalam clara e francamente que o trabalhador merece seu salário, seu pagamento. Mas o motivo de toda a sua tarefa deve ser o serviço público e não o lucro. Sua paixão não é a de obter, mas sim consumir-se e ser consumido no serviço de Cristo e de seus semelhantes. É outra coisa. É outra coisa. Gente, a gente está falando de um texto antigo. E esse comentário também é antigo. Mas parece que está falando para ontem, para agora. Não é verdade? Mas como é que eles manipulam os seguidores se eles são isso tudo? Como é que eles fazem isso? Já disse. Desespero, ganância e avareza. Então, o primeiro conselho que eu te dou de todo o meu coração: cara, não se deixe seduzir pelas promessas vazias do materialismo. Não se deixe seduzir pelas promessas vazias do materialismo. Eu sei que parece que quando você tiver isso ou aquilo, vai dar tudo certo na sua vida. Mas lembra? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É isso que tem sido o meio de manipulação de massa. É a nossa avareza, é a avareza do nosso coração, é essa vontade que a gente tem de ser sempre mais ou ter mais, que dá munição para sermos manipulados. É assim que a banda tem tocado. Mas o apóstolo Paulo, ele vai um pouco mais além disso. E ele quer deixar muito claro ao Timóteo como ele deve portar. E ele quer deixar muito claro ao Timóteo por que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, primeiro, ele deixa muito claro as características do que são os falsos líderes, que seduzem as pessoas. E ele acentua isso, deixando claro que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas no meio dessa conversa, ele explica por quê. E aí o texto que a gente vai ler tem um pouco desse porquê do apóstolo Paulo, que ele entende que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E está escrito o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, mas com contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E ele continua: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça,
se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Por que mesmo que eu não devo amar o dinheiro, Paulo? E aí ele está explicando aqui por quê. Então, em primeiro lugar, ele deixa muito claro que a gente não deve amar ao dinheiro, porque quem ama o dinheiro não consegue viver uma vida de contentamento. Consegue. Não consegue de jeito nenhum. Ele deixa muito claro, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, mas com contentamento. Quando a gente vive uma vida com Deus, todo mundo que está envolvido nisso é beneficiado. Só que isso não deve ser o foco, o alvo, o meu destino, o meu propósito. Por isso, o contentamento é a disciplina espiritual que rompe com a avareza e ganância do meu coração. É por isso que, de repente, aprendendo a ter contentamento, eu não fico morrendo pelas coisas que eu não tenho. Porque não é assim que geralmente acontece? O que mais nos causam dor de cabeça são as coisas que nós não temos. E, em geral, não as que temos. Por isso, quem vive contente com aquilo que Deus já deu, não vive morrendo por aquilo que não tem. Entende isso? É totalmente diferente. Alguém disse, falando de forma pejorativa sobre dinheiro, que dinheiro é como água do mar. Quanto mais se bebe, mais sedento se fica. Se você ama o dinheiro, nunca vai estar bom. Não adianta. Não tem como. Você nunca vai ser grato. Se você ama o dinheiro, você nunca vai ser grato. Nunca vai ser o suficiente. Mas o apóstolo Paulo, ele continua dizendo o seguinte, olha, sabe por que é perigoso amar o dinheiro? Porque quem ama o dinheiro perde a perspectiva da eternidade. Quem ama o dinheiro, ele não tem a noção de que nada trouxemos para este mundo e não vamos levar nada dele. As pessoas vivem uma vida se arrastando. Mas a vida não é só se arrastando para trabalhar, pagar contas e comprar coisas, e trabalhar mais, pagar contas e comprar coisas. A vida não é só isso. E eu gosto de um pensamento teológico, né? Que gosta de usar essa expressão do arrastando, né? Falando do processo de serpentização. Esse teólogo, ele lembra o momento em que o ser humano comete aquele primeiro pecado contra Deus. E aí Deus chega ali naquele ambiente e diz, o que foi que você fez, Adão? Aí ele, eu? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela comeu o troço e me deu. Aí a Eva, eu? Foi não, Senhor. Na verdade, a serpente veio, me enganou e terminei comendo. E aí Deus começa um processo de amaldiçoar. Desde a serpente até o Adão. E aí no momento que ele amaldiçoa a serpente, ele diz o seguinte, olha, você rastejará sobre o seu ventre todos os dias e comerá pó para sempre. Então o processo de serpentização é quando nós não ficamos conformados só com a nossa maldição, por causa do nosso pecado, e a gente quer assumir também a maldição da serpente. E a gente vive uma vida rastejando pelo chão, comendo pó todo dia, vivendo um ciclo sem fim de rastejamento.
como se a vida se limitasse ao aqui e ao agora. Por isso que o apóstolo Paulo, muito possivelmente, pensando sobre essa esperança do depois, né, de que essa vida não é tudo que a gente tem, ele disse: se esperamos Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Se é só aqui, se só tem a ver com essa vida aqui, e todos os meus sonhos, projetos, vida, poupança se limitam a investir aqui e agora, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse é o maior risco de todos, nós acharmos que tudo se limita ao aqui e ao agora, e não a perspectiva da eternidade dominar a nossa cosmovisão, o nosso jeito de enxergar a realidade. Mas o apóstolo Paulo continua, porque ele quer deixar o Timóteo muito afiado. Porque amar o dinheiro é uma coisa muito gostosa, muito fácil, muito tentadora. Tem ludibriado homens e mulheres há muito mais tempo que você imagina. E aí o apóstolo Paulo diz: olha, quem ama o dinheiro não consegue desfrutar das coisas simples da vida. Não consegue. Não consegue. O apóstolo Paulo deixa isso claro quando ele diz: tendo o que comer, cara, o sustento, o básico, o que nos vestir, estejamos contentes. Estejamos contentes. Ai, Felipe, então eu não posso sonhar com nada a mais do que eu tenho? Não, não é isso não. O problema não é o dinheiro e não são as riquezas. Qual é o problema? É a devoção a Ele. É o amor a Ele. É se de repente você acha que você não tem valor nenhum, porque você não tem um zero a mais na sua conta. Se você não sente que tem valor nenhum, porque não tem aquele status social que você acha que deveria ter. Ou que você acha que quem o tem é melhor. E aí o risco é não aproveitar as coisas simples da vida. Talvez por isso, esse teólogo, Chesterton, ele falou um negócio muito bobo. Muito bobo, mas de uma profundidade brutal. Ele diz o seguinte: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns ao redor de uma mesa. Mas o que tem de extraordinário nisso, Chesterton? Isso. Porque a maior parte da nossa vida são eventos ordinários, rotineiros. Não sei que na sua vida acontece um espetáculo todo dia, né? Mas no geral o sol nasce igual todos os dias. Se põe mais ou menos igual todos os dias. É mais ou menos igual. A vida é mais ou menos igual. Só que quem vive de oba-oba, quer bolo de festa toda hora, não consegue se dar ao normal, ao trivial. E pensa que o único jeito de divertir com a família e com os filhos é levando o moleque para Disney. E pensa que o único jeito de jantar especial com a esposa é levando ela, sei lá, para o restaurante do não sei quem aí, com tantas estrelas Michelin. O único jeito de fazer uma viagem top, né, é se eu for na primeira classe para Paris, em alta temporada. O único jeito, né? O único jeito. Felipe, não tem? Tem como? Tu não sabe como é a minha vida, cara? Se eu preciso desopilar, e aí, o que está faltando? Faltando dinheiro. E o que tu precisa para desopilar? Quanto tu precisa? Queria estar em Gramado hoje. Você percebeu que a gente, a não ser que você seja muito rico, eu peço até desculpa por estar usando esse teu exemplo, mas a não ser que você seja muito rico, a maioria de nós não consegue estar fazendo isso toda semana. E que a maior parte da vida são coisas ordinárias.
triviais, rotineiras. E a gente tem que aprender a curtir isso. A curtir o básico, o feijão com arroz. Temperado só com sal, folha de louro e alho. É sim. É? Nem sempre dá para botar a orelha do porco, né? Fazer aquela coisa toda. Às vezes não dá, cara. Às vezes é só aquilo ali mesmo, para assim, a cereja, né? Um bife do olhão, assim, ó. Às vezes é isso. E a gente tem que aprender a valorizar isso. Cara, que massa. Mas quem ama o dinheiro não consegue. Não consegue desfrutar das coisas simples da vida. Está tão focado em tantas coisas, em tantas faltas, no que não tem, que não conseguem olhar para as coisas simples da vida. E por fim, o apóstolo Paulo termina essa parte do raciocínio dele dizendo o seguinte: Timóteo, quem ama o dinheiro torna-se inimigo de si mesmo. Timóteo, não se iluda. Ele diz: os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos. Muitos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. E eu me lembro de um pensamento grego que diz o seguinte: sobre dinheiro, ou nós o possuímos, ou somos possuídos por ele. Não tem meio termo, tá? Ou nós o possuímos, ou somos possuídos por ele. Ou ele é um instrumento, ou ele é o nosso Senhor. Não tem para onde correr. Por isso que tem gente que vende sua alma, sua integridade. Por isso que eu disse no início, sacrifica tudo. Família, saúde, reputação, tudo. De alguns dólares a mais. De alguns centavos a mais. Vende tudo. Por algum valorzinho a mais. Quem ama o dinheiro torna-se inimigo de si mesmo. Por isso que eu estou falando, e eu acho muito importante a gente refletir sobre isso, que ser generoso no mundo de amor e idolatria ao dinheiro é uma revolução. Ser generoso é revolucionário, porque no nosso mundo, o amor ao dinheiro é de fato a raiz de todos os males. E o pior, sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, só experimenta a generosidade quem não ama o dinheiro. Não quer dizer que quem não ama o dinheiro é generoso, eu não estou falando isso. Tem gente que não ama o dinheiro, mas não é generoso. É desapegado, mas não é generoso. Mas eu só consigo ser generoso se eu não amar o dinheiro. Uma coisa depende da outra. Alguns versículos depois, o apóstolo Paulo, ele dá uma dica ao Timóteo sobre como ele deve tratar os ricos, lá na igreja que o Timóteo era pastor. E eu acho que vale a pena eu destacar isso, porque na época do apóstolo Paulo, o rico não é o milionário, tá? O rico, para quem o texto está falando, para quem o apóstolo Paulo está falando, é qualquer pessoa que tem mais que o suficiente para viver. Fala sério, você se descobriu rico do nada, né? É, cara. O rico é o que tem mais do que o básico. Você tem mais que o básico? Não estou falando que você tem tudo que você deseja, né? Não é isso. É que tem mais que o básico. Mais que você precisa.
Você já é categorizado dentro desse contexto. Esse conselho já serve para você. Se você não tem um básico, aí só fica esperando a generosidade dos seus irmãos aqui. Tá? Mas olha só o que o apóstolo Paulo, ele fala para os ricos. Exorte, encoraje os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. E por fim, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Dessa forma, acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. O que o apóstolo Paulo está falando? Esse pessoal que tem mais do que precisa ser generoso, generosa. Precisa ser generoso, generosa. A generosidade não é opcional para o povo de Deus. No reino de Deus não tem espaço para avarento. Não tem espaço. Porque, no geral, todo ato de generosidade pode ser uma expressão da nossa confiança no Deus Criador. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é generoso. É uma característica de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está deixando claro para o Timóteo. A generosidade tem que fazer parte do modus operandi do meu povo, do povo de Deus. O jeito como as coisas funcionam tem que ser a partir disso. Porque, no geral, a generosidade provém de um atributo de Deus. Mas aí você que é esperto, você pensou o seguinte: ô Felipe, mas eu conheço gente que não tem nada a ver com crente, nem com igreja, nem com nada, e é super generoso. Conheço não só um, conheço vários. Gente que está disposto a doar, a beneficiar o outro, a fazer pelo outro, e que não tem nada a ver com crente, cara. Pelo contrário, os crentes que eu conheço é que são ruins. Talvez você está pensando sobre isso. E aí eu quero lembrar você de algo interessante que a gente foi estudando na teologia ao longo dos anos, que é um fator que Justino Marte, lá nos séculos primeiros, ele chamou de logos espermatikos. O que significa isso, Felipe? Sementes da palavra, do Logos. O mundo não é o mundo que Deus criou. Fato. Caímos. A criação foi desestabilizada. Fato. Mas Deus não abandonou a criação. Ainda existe na criação elementos da bondade, da sabedoria, da beleza de Deus. É aquilo que Abraham Kuyper e Herman Bavinck chamou de graça comum. Deus espalhou na criação parte do seu DNA. Inclusive, isso se aplica à generosidade. Sacou? A graça comum de Deus se estende a toda a criação e se revela de várias formas. Mas ter um sinal da graça comum em nossas vidas, ou seja, você é bom numa determinada área e expressa a beleza, a graça de Deus de uma determinada área, não significa que você é um cristão, ou que você vai para o céu, ou que você é salvo.
ou que porque ele fez isso ou aquilo, ele é. Não é verdade. Não é assim que a banda toca. Ser generoso não nos salva. Ponto. Ser generoso não nos salva, mas pode sim ser uma expressão da nossa salvação. Nesse sentido, eu posso afirmar tranquilamente, de um jeito bem didático, não são os generosos que vão para o céu, são os perdoados. Sacou? Não são os generosos, são os perdoados. Você não consegue comprar Deus com suas boas obras. Deus não se sensibiliza porque você faz tudo certinho. Ou porque você fez uma ou duas coisas assim muito bem feitas e com muita honestidade. Se um juiz humano aceita uma propina, a gente acha que ele não presta. Imagina se Deus aceitasse as nossas? Ele não seria justo? Não é verdade? Ou eu estou viajando na maionese? Mas a palavra de Deus deixa muito claro que Deus, ao contrário de nós, é absolutamente generoso. Absolutamente. Nós não merecíamos, nós não temos como pagar a conta, nós não temos o que fazer, mas Ele viabiliza um meio de nós resolvermos o nosso problema com Ele. O maior ato de generosidade de Deus acontece na cruz do Calvário, no momento em que Jesus está pendurado nela. Naquele mesmo instante, Deus Pai está punindo Deus Filho na cruz. Jesus, que é um verdadeiro ser humano, mas que é portador completamente da natureza divina, ele recebe sobre si todos os pecados de todos os que confiaram as suas vidas, antes ou depois dele vir. Ele recebe toda a nossa culpa como um ato de generosidade de Deus Pai, de contemplar-nos com sua bondade. Nós quem? Os que creem. Deus, homem, recebe toda a ira de Deus na cruz, porque ele estava com o nosso pecado sobre ele. Se tornou maldito. Sproul disse que ele se tornou a coisa mais horrenda de toda a criação lá naquela cruz. Tão afastado de Deus, que ele começa a balbuciar o Salmo 22, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas o Salmo 22 tem um final feliz. E termina aquele momento de dor, dizendo: está pago, e em tuas mãos eu entrego o meu espírito. De forma que quando Jesus morre, a nossa dívida, os nossos crimes, os nossos pecados, a nossa avareza, a nossa arrogância, o nosso orgulho, morre junto com ele. E acontece um problema cósmico, porque Jesus é arrotado pela morte. Porque a morte é um resultado de quem pecou, e ele mesmo não pecou. Então ele tem que ser arrotado pela morte e se torna o ser humano, o primeiro ser humano de uma nova criação que Deus está fazendo. Então o domingo da ressurreição é o primeiro dia de uma nova criação, em que homens e mulheres, por crerem em nosso Senhor Jesus Cristo, que experimentam da generosidade desse Deus, podem sim ter esperança. Então generosidade tem tudo a ver com o nosso Deus.
Eu posso ser generoso porque o meu Deus é generoso. Eu devo ser generoso porque o meu Deus é generoso. Ele não nos dá só um pedaço, Ele nos concedeu o melhor de todas as coisas. Quem somos nós para alimentar no nosso coração a avareza? Nós podemos confiar no nosso Deus. Então, possivelmente, talvez até o momento, você estava confiando em você mesmo. Olhando para as coisas maravilhosas que você faz e descobriu, de repente, que Deus não aceita propina. E só tem um jeito: confiar nele, confiar no que ele fez por meio de Jesus Cristo naquela cruz. Então eu encerro esse momento com algumas perguntinhas, para você pensando sobre isso, trazer essa conversa para um campo um pouco mais prático. Trazer para a sua vida mesmo. Então a primeira perguntinha que eu acho que faz muito sentido é se você já se deixou levar pela ilusão do materialismo e se deu mal. Você já viveu isso? Tentou alimentar um sonho, né, de riqueza, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Às vezes deu certo e você descobriu que não era tudo aquilo que prometia. Ou então você tinha um sonho de riqueza, um negócio, e não deu certo. E aí você vive uma frustração desgraçada. E tenta negociar com a sua própria alma para viver estável. É fato isso? Confiou nas riquezas deste mundo e se deu mal. Isso é muito comum. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Palavras do apóstolo Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo. Segundo, você se considera alguém de fato generoso, generosa? Fato. Olha, Felipe, eu ajudo muita gente por aí. Só Deus sabe quantas pessoas eu ajudo. O que evidencia isso na prática? Porque o generoso, ele não está preocupado qual o mínimo que eu posso fazer para ser generoso. Quem faz essa pergunta é o avarento. O generoso, ele se pergunta qual o máximo que eu posso fazer para abençoar o máximo de pessoas, de histórias, com aquilo que eu tenho, com aquilo que Deus está me dando. Como é que eu posso construir mais e ter mais recursos para ajudar mais, para fazer mais? O avarento não pensa, a lógica é completamente diferente. E talvez você começou a se pensar e descobriu que talvez você não é tão generoso assim. Porque a evidência está clara, números não mentem. E é bom saber pelo dinheiro, porque é mensurável. Claro que você não só é generoso com dinheiro. É óbvio isso. Mas o tema da série é dinheiro. Então, ele vai deflagrar a tua alma avarenta. Quanto? Como? Para onde vai? Deflagra quem tu é. Diz o que está aí dentro. Não basta só falar. Então, talvez, independente de onde você está, se está num lado mais avarento, ou num lado mais generoso, não importa. Sempre dá para fazer um pouquinho mais. Então, eu quero desafiar você para nesta semana, temos aí um tempo pela frente, fazer algo prático. E fazer disso um ato de devoção a Deus. Eu vou expressar quem meu Deus é, sendo generoso de uma forma muito específica. E aí eu não sei como é que você vai fazer isso. Mas eu queria que você se colocasse diante de Deus e fizesse isso. E desse esse passo. De forma prática. Não sei como é que você vai fazer. Mas fique tranquilo.
Se é para ajudar alguém, com certeza não é o diabo. Pode ficar tranquilo, não é o diabo. Mas eu não sei, Felipe, assim eu pensei em tal fulano de tal. Pode ter certeza, o diabo não quer que você ajude ninguém, ele quer que você ajude só você mesmo. Se puder, evite parentes e familiares, melhores amigos. Porque aí fica fácil demais, né? Faça isso. Dê um passo. Experimente esse resquício da palavra de Deus, do Logos de Deus, da graça comum. Experimente isso. Experimente da generosidade de Deus através de um ato de generosidade seu durante essa semana.